Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou explicar rapidamente como é que funciona o oscilador Armstrong. Esse circuito aqui, esse oscilador Armstrong, foi projetado por um cientista lá no começo do século XX. O cientista se chamava Edwin Armstrong. Não tem nada a ver com Neil Armstrong, o astronauta, é o cientista. Esse oscilador ele é formado basicamente por um circuito tanque LC. Como vocês sabem, esse circuito LC formado por bobina e capacitor, ele tem capacidade de oscilação, ele pode oscilar. Nós temos aqui o capacitor, ele pode armazenar energia elétrica em forma de cargas elétricas, e a bobina, que armazena energia elétrica em forma de campo magnético. É como se eu tivesse, por exemplo, dois copos vazios aqui, ó. O capacitor é um copo e a bobina é outro copo. Se você encher um dos copos, como por exemplo, se eu aplicar uma tensão no capacitor, ele se carrega. Daí eu posso pegar a água que está nesse copo e jogar no outro copo, que é a bobina. Que é o capacitor se descarrega e a bobina cria um campo magnético e armazena energia magnética. Daí eu pego a água do outro copo e jogo de novo no primeiro copo. Ou seja, o campo magnético diminuindo, ele induz a tensão e carrega de novo o capacitor. Então se eu ficar jogando a energia, ou seja, a água de um copo para o outro, ou seja, eu ficar transferindo energia do capacitor para a bobina, da bobina para o capacitor e assim por diante, chega uma hora que no caso do copo, cada vez que eu jogo a água de um copo para o outro, uma parte da água cai fora do copo, ou seja, se perde uma parte da água. Aqui é a mesma coisa, cada vez que se transfere energia de um componente para o outro, a energia vai se perdendo. Chega uma hora, no caso dos copos, que não tem mais água. E no caso desse circuito aqui, que não tem mais energia. O que eu tenho que fazer no caso dos copos? Eu teria que encher de novo um dos copos para continuar a oscilação, ou seja, a troca de energia entre eles. E esses dois componentes é a mesma coisa. Então o que acontece? O sinal que eles geram, ou seja, a troca de energia entre eles, que é um sinal oscilante, ele vai entrar num transistor, nesse caso um FET de junção, mas pode ser um transistor NPN, pode ser um transistor PNP, pode ser um MOSFET, ou seja, pode ser outro tipo de transistor, aqui nesse caso é um transistor FET. O que acontece? Esse transistor amplifica esse sinal e daí cria um campo magnético nessa bobina L2. Essa bobina L2, o campo magnético produzido aqui vai induzir uma tensão novamente na bobina L1. Ou seja, o suficiente para o circuito ter sempre energia para ficar oscilando indefinidamente. Então o circuito oscila, o transistor amplifica, cria um campo magnético nessa bobina menor, que vai induzir uma tensão na bobina maior para manter o circuito em oscilação. Então o oscilador Armstrong faz a realimentação da energia de volta para o circuito tanque através de campo magnético, de indução magnética. Então aqui a bobina cria um campo magnético que induz uma tensão na outra bobina para o circuito ficar oscilando. Tá, pessoal? Muito bem. O oscilador Armstrong, a frequência dele, a frequência de trabalho, é a raiz quadrada da divisão de 25.530 pelo produto LC, bobina e capacitor. Mas essa bobina aqui, tá, pessoal? Essa bobina aqui de cima não participa da frequência do oscilador, é só a bobina do circuito tanque, tá? Muito bem. Então, para essa fórmula aqui, o valor da bobina em microhenries, o capacitor em picofarads ou microhenries, o capacitor em picofarads e a frequência sai em megahertz, ok, pessoal? Então, por exemplo, se eu tiver um capacitor de 5 picofarads e uma bobina de 10 microhenries, ou microhenries, eu pego a calculadora aqui, eu vou multiplicar, aliás, eu vou dividir 25.330 pelo produto da bobina e o capacitor. Como a bobina, o capacitor é 5, a bobina 10, dá 50. Divido por 50, dá esse valor, eu só faço a raiz quadrada dele, 22.5 MHz. Então, aqui ó, frequência, se você usar um capacitor de 5 picofarads e uma bobina de 10 microhenries, a frequência é 22,5 MHz. Quanto menor o valor das peças, maior vai ser a frequência. E quanto maior o valor das peças, menor vai ser a frequência. É a mesma coisa que você comparar esses dois componentes aqui a dois copos. Se você tiver dois copos pequenos, a troca de água entre eles pode ser mais rápida. Se você tem dois copos grandes, a troca de água entre eles é mais demorada, é mais lenta. Então, se você tiver peças de valor baixo, peças pequenas, a troca de energia é muito rápida, a frequência de oscilação é alta. Se você tiver peças de valor alto,
a troca de energia é mais lenta e aí você tem uma frequência mais baixa. Ok, pessoal? Então tá aí o funcionamento do oscilador Armstrong, que transfere energia para o circuito do tanque de volta através de campo magnético. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Ah, pessoal, é o seguinte, essa semana aqui nós vamos ter outro desafio, tá? Outro desafio de eletrônica, eu quero testar vocês, eu quero testar os conhecimentos de eletrônica de vocês. Então, inscrevam-se no canal. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.